Fala galera! E no vídeo de hoje a gente vai fazer a segunda parte da análises, polêmicas, tudo sobre a série do Netflix The Last Dance, o arremesso final, que nada mais é a série contando a carreira do Michael Jordan e os times do Chicago Bulls das décadas de 80 e 90. Se você não viu o primeiro vídeo, clique no card aqui em cima em algum lugar. O primeiro vídeo a gente falou sobre o começo da carreira do Jordan até a primeira aposentadoria dele em 93. Nesse vídeo a gente vai falar depois dessa primeira aposentadoria, ele foi pro beisebol, até a última aposentadoria dele, que foi lá no Washington Wizards em 2003. Então vamos lá, bora pro vídeo! Como a gente falou no último vídeo, após o terceiro título seguido do Bulls e do Michael Jordan em 93, o pai do Michael Jordan acabou falecendo. E por toda a pressão da mídia, o fato do pai dele ter falecido, o Michael Jordan já estava de saco cheio dessa questão da mídia e tudo mais, ele decidiu se aposentar do basquete. Só que para surpresa do mundo todo, e de todo mundo que acompanhava ele, e que não acompanhava também, ele decidiu ir jogar beisebol. E por que o beisebol? Primeiro porque era um esporte que o Michael Jordan já jogava desde criança, já amava. E principalmente porque era o esporte que o pai dele mais gostava. Mesmo que o pai incentivava o basquete e tudo mais, o pai dele gostava de beisebol. E tem um outro ponto também, infelizmente, né? Naquela época nos Estados Unidos, o basquete tinha um preconceito muito grande. O Michael Jordan, na verdade, foi tão grande, o maior jogador de todos os tempos, e um dos motivos de tudo isso é que ele foi um grande incentivador e um cara que levou o basquete para o mundo. Porque naquela época o basquete era muito mal visto pelos pais, famílias. Eles não incentivavam muito os filhos a jogar porque, infelizmente, uma questão de preconceito. E o beisebol era um esporte mais bem visto. Não tinha tanto preconceito assim. Agora falando sobre o Michael Jordan no beisebol. Ele foi para um time de Chicago, por quê? Esse time que ele foi, o mesmo dono era o dono do Chicago Bulls, que é o Jerry Reinsdorf, que ele até aparece no seriado no Netflix. Ele era dono do time do Chicago Bulls e também do time de beisebol. Só que o time de beisebol da primeira divisão, que é a MLB, dos Estados Unidos, é o White Sox. Só que o Jordan, fazia 15 anos que ele não jogava beisebol. Não tinha como você colocar um cara que há tanto tempo não pratica esse esporte, mesmo sendo o Jordan, na primeira divisão. Então ele foi meio que para um time B. É como se fosse, sei lá, Barcelona A e Barcelona B, um exemplo. E esse time que ele foi de Chicago, que é o time B do White Sox, que é da primeira divisão, esse time que ele foi chama Barons. E uma coisa engraçada é que, cara, o Michael Jordan era um monstro, um cara fera demais, o melhor jogador do mundo pro basquete. Só que pro beisebol, a dinâmica de treino muda, o corpo, o estilo e físico dos jogadores mudam, o treinamento muda, o estilo de jogo muda, é completamente diferente. E aí várias perguntas, né, surgem até na internet depois que o seriado, o Michael Jordan jogou bem, jogou mal, jogou como? Cara, a verdade, eu também não sou conhecedor de beisebol, mas vendo vários especialistas em sites, em vídeos, o pessoal falava, quem conhece, fala que ele foi um jogador mediano, ele não foi um jogador ruim, mas ele também não foi um jogador bom, e tem todo sentido isso. Fazia 15 anos praticamente que ele não jogava. Ele nem treinava, quanto menos jogar profissionalmente. Então, do mesmo jeito que para o basquete ele começou muito cedo, e por isso, com todo o treinamento, talento, dedicação, ele virou o que ele virou, um grande jogador, ele também ia ter isso no beisebol, então ia demorar bastante. Então, mas mesmo assim, todos os lugares que eu vi falavam que ele foi um jogador mediano, e com toda razão. Sobre essa questão até do Michael Jordan ser um jogador mediano e tudo, teve até um fato que falou bastante na série, que é uma revista bem famosa nos Estados Unidos, se chama Sports Illustrator, postou o Michael Jordan logo na capa, lançou ele tentando rebater a bola e errando, e mostrava na foto a bola já atrás dele, mostrando que ele errou mesmo. E aí o título era alguma coisa assim, rebate essa, Michael, uma coisa assim. Tipo, menosprezando, zoando o Michael Jordan. E era uma revista que o Michael Jordan sempre estava, só que na época do basquete. E aí o Michael Jordan ficou muito bravo, muito puto. E aí tanto que depois ele fala isso na série, e ele nunca mais deu entrevista, nunca mais interagiu nada com essa revista.
E enquanto isso, o Chicago Bulls começou a temporada de 94, agora com a liderança do Scottie Pippen, já que o Jordan tinha saído, e teve o Jerry Krause, que é o general manager do Bulls, finalmente, depois lá da Olimpíada de 92, aquela treta toda lá, ele conseguiu contratar o Toni Kukoc, que era o jogador da Croácia lá de Barcelona, que a gente comentou no primeiro vídeo. E aí só reforçou o time, né? O Toni Kukoc era um jogador muito bom, matava muita bola, só que apesar era bem ruim na defesa. Inclusive o Phil Jackson cobrava muito ele disso. E aí o Bulls em 94 acabou chegando nos playoffs e nas quartas de final com o New York Knicks, uma coisa que a série tratou muito foi no jogo 3. O Bulls estava perdendo de 2-0, 2 jogos a 0. No jogo 3, nos últimos segundos, a última bola era do Chicago Bulls. Se o Chicago fizesse a cesta, ganhava o jogo. E o Phil Jackson pediu tempo. E o Scottie Pippen achou que a jogada ia ser para ele matar a bola. Porque como o Jordan saiu, o estrela do time era ele. Aí, para surpresa dele, o Phil Jackson chamou a jogada pro Toni Kukoc matar a bola. E aí o Pippen ficou muito bravo, se sentiu desrespeitado e falou: você não vai jogar, você não vai fazer a jogada para mim? Então também não vou entrar. E aí o time ficou meio em choque, ficou tipo assustado, mas pô, eles tinham que entrar pra quadra e continuar. Aí o Pippen acabou não entrando, a vida é engraçada, né? Aí o Toni Kukoc foi lá e matou a bola, e aí o Chicago Bulls ganhou o jogo. E aí, ficou um clima mó pesado, porque eles ganharam o jogo e ao mesmo tempo foram pro vestiário, assim, meio sem graça pelo que o Pippen fez, decepcionados, conversaram com ele, e aí o Pippen pediu desculpa, se emocionou, falou nada a ver o que ele fez. O Michael Jordan tá na série, falou que ligou pra ele, falou: cara, por que você fez isso? A mídia vai cair em cima de você falando um monte e tal. Mas uma coisa, isso aconteceu mesmo, eu concordo que, o Pippen não... É complicado também você julgar o cara, né? Ele tava ali no momento, era o momento que ele esperava pra ele. Nesse momento ele não pensou no time, pensou nele mesmo. Então eu acredito que ele não deveria ter feito, mas é complicado julgar o cara também, né? A gente não sabe ali no momento do jogo como que era. E uma coisa que não mostrou na série esse era o jogo 3. No jogo 5 dessa série, teve um lance que o Pippen foi crucificado de novo. Eu acho que eles não botaram porque eles ficaram crucificando tanto o Pippen, porque ia ser outra coisa para crucificar ele. No jogo 5, o jogo estava empatado, estava no final também, a bola era do Knicks, e aí o Knicks foi fazer um arremesso. Nesse arremesso, o Pippen foi tentar dar um toco no cara. E aí ele não conseguiu dar o toco, ele só tentou dar o toco. O jogador também errou a cesta, só que aí o jogador caiu no chão do Knicks. E aí o juiz marcou falta. Só que olhando depois, vendo o vídeo em câmera lenta até, a gente pode ver que o Pippen nem encostou no cara. Então não foi falta. E aí nessa falta, o New York Knicks teve lance livre, fez o ponto e ganhou o jogo. Então mais uma questão. E tanto que depois disso, os juízes da partida mandaram até uma resposta formal pedindo desculpa ao Chicago Bulls, que realmente foi um erro deles. E não foi falta. Então a série nem mostrou isso, porque eu acho que ia ser mais uma coisa para falar mal do Pippen. E como eu comentei no primeiro vídeo, hoje em dia, o jogador Kendrick Perkins, que foi campeão com o Celtics em 2008, deu uma declaração criticando a série The Last Dance, falando que a série fala muito mal do Scottie Pippen, como eu acabei de comentar. Reforça muito os pontos negativos, eu vou falar outros agora pra frente também, e meio que menospreza a figura do Scottie Pippen. Isso ele não gostou, ele ficou muito bravo até a questão do mostrar, tipo, do Jordan, que tava lá jogando beisebol, ligar pro Scottie Pippen, falar que ele fez alguma coisa errada, meio que vai trazendo cenas, meio que falando mal do Scottie Pippen. E isso também não foi, eu também não concordo que não foi uma coisa legal. Com certeza o Michael Jordan também teve outros momentos ruins e a série acaba não evidenciando isso, porque era a série para falar meio que bem do Michael Jordan. E para fechar essa temporada de 94, o campeão da NBA foi o Houston Rockets, do Hakeem Olajuwon, que um jogador incrível, e o Houston tinha um timaço e ganhou com todo o mérito o campeonato nesse ano de 94.
Agora indo para a temporada de 95, o Chicago Bulls contratou outro reforço, que foi o Dennis Rodman, jogador, assim, jogador de defesa incrível, um dos melhores também jogadores de defesa da história da NBA. E o Horace Grant, que é o jogador que teve aquela polêmica lá com o livro do Sam Smith, da Jordan Rules lá em 92, com o Jordan e tudo, saiu do Chicago Bulls e foi pro Orlando Magic. Essa questão do Dennis Rodman ir pro Chicago Bulls foi engraçada porque lembra aquele time lá do Isaiah Thomas, os Bad Boys, do Detroit Pistons? O Dennis Rodman era daquele time, que era odiado por todo mundo. E aí depois que ele saiu do Detroit, o Dennis Rodman foi pro Spurs, e assim, em todos os times ele tinha conflitos, problema de relacionamento com jogadores, com comissão. Então é aquele estilão dele. E por que que o Jerry Krause e o Jerry Reinsdorf, que era um general manager e o dono do Bulls, contrataram ele? Eles olharam e falaram, cara, esse cara joga na defesa pra caramba, então ele vai dar muito certo no nosso time. E aí pensaram, mas pô, esse cara é muito problema, ele vai trazer muito problema, será que a gente vai conseguir? Aí eles pensaram ali e falaram, a gente tem muitos jogadores aqui, o Scottie Pippen, e o Michael Jordan já estava meio que cogitando ali voltar para a NBA, e aí eles pensaram, vendo esses jogadores muito bons, Scottie Pippen, se o Michael Jordan voltasse, ele ia se inspirar meio assim neles, ia respeitar, e aí acredito que o Phil Jackson também ia conseguir lidar com ele. Então, por isso que eles decidiram trazer o Dennis Rodman aí. Dentro dessa temporada de 95, do ano de 94, 95 ali da NBA, o Michael Jordan já estava fazendo alguns treinos, até a série comenta bem rapidinho, o Michael Jordan fez alguns treinos com o time de Golden State, estava jogando basquete às vezes, e a mídia já estava especulando uma possível volta. E bem nesse ano, o beisebol teve uma greve, e aí a temporada parou. E aí, nessa parada da temporada, e o Michael Jordan, como eu comentei, era um jogador mediano, acredito que ele viu e olhou assim uma projeção de futuro e falou, cara, eu vou ter que ficar muito tempo aqui para subir para a primeira divisão e para ser um bom jogador. E a saudade do basquete também, né? E aí ele decidiu voltar para a NBA e voltou para o Chicago Bulls. Só que ele voltou usando o número a camisa 45, porque a 23... ele ficou com essa imagem que o pai dele viu usar, ele jogar com a 23, e a última pessoa a ver um jogo dele com a 23 foi o pai dele, então ele não ia utilizar mais e ele usou a 45 porque era um número que ele já usava lá no ensino médio há muito tempo. Só que aí ele voltou a jogar e como ele estava fora de ritmo pro basquete, é óbvio que os primeiros jogos dele não foram muito bons, ele até teve uns números bons, alguns jogos específicos com a 45 bons, mas em resumo não estava rolando, não estava dando muito certo. E aí ele decidiu e falou, cara, quer saber? Não tô me vendo legal com essa camisa 45 tudo, quer saber, cara, em vez de o meu pai ter visto com a 23, eu vou usar a 23 de novo para voltar aquele meu estilo de jogo e para lembrar do meu pai, até ele meio que usou isso para ele se motivar. E aí ele voltou a jogar com a 23 e, coincidentemente ou não, ele voltou a jogar bem melhor. Nesse ano de 95, o Chicago Bulls acabou chegando nos playoffs de novo e, coincidentemente, ele pegou nos playoffs, nas quartas de finais, o Orlando Magic, do Horace Grant, que tinha saído do Chicago Bulls lá em 94, com a treta com o Jordan lá por causa do livro lá de Jordan Rules. E agora o Michael Jordan estava no Chicago. E aí o Chicago Bulls acabou perdendo pro Orlando Magic de 4-2. O Orlando acabou indo para a semifinal. E o Michael Jordan ficou muito puto, muito bravo, porque ele perdeu pro Horace Grant, teve algumas discussões, tretas ali de quadra entre os dois. E o Michael Jordan ficou tão bravo que quando acabou, ele foi eliminado, o preparador físico do Michael Jordan, que é o Tim Groover, que aparece no seriado também, aparece até emocionado quando ele vai contar essa parte. Ele chega pro Jordan e fala, pô, pra meio que consolar o Jordan, né? Aí, pô, Jordan, tá, vocês perderam, pô, mas vamos bola pra frente, depois que passar esse período de férias, a gente começa a pré-temporada, pra temporada de 96. E aí o Jordan falou, não,
meio tava puto, né? Ele falou, não, amanhã eu já quero começar a treinar de novo. E aí o Tim Grover no seriado até fica emocionado nessa parte. Uma história legal do Tim Grover, que é o preparador físico, ele virou preparador físico do Jordan porque ele bolou um preparamento físico e tudo mais, e começou a mandar para vários, antes de ser do Jordan, começou a mandar para vários jogadores do Chicago Bulls, porque ele é de Chicago. Começou a mandar e todo mundo começou a não responder ele. E aí, de repente, o Jordan, a assessoria do Jordan respondeu ele, o Jordan fez o treino dele, trabalhou com ele ali, fazer um teste, gostou pra caramba, porque era uma coisa pra época meio disruptiva, diferente, e aí ele virou. Então é uma história assim, bem engraçada de como o cara virou preparador físico. E para fechar esse ano de 95 também, quem foi campeão da NBA foi de novo o Houston Rockets, do Hakeem Olajuwon. Então pela segunda vez seguida o Rockets foi campeão aí da NBA. Agora, começando o ano de 96, nesse ano, uma análise de vários jornalistas, quem gosta de basquete, muitas pessoas falam que esse time do Chicago Bulls foi ou o melhor, ou um dos melhores times da história do basquete. Porque na temporada regular, na temporada da NBA, só para vocês entenderem, na temporada da NBA, cada time joga 82 jogos, que é a fase classificatória. Esse time do Chicago Bulls de 96 ganhou 72 dos 82 jogos, perdeu só 10 jogos. Então, por isso ele é considerado um dos melhores times e acabou quebrando um recorde da NBA. E esse recorde durou durante vários anos, inclusive ele foi quebrado recentemente, em 2016, pelo Golden State Warriors, que ganhou uma a mais. Ou seja, o Golden State 2016 ganhou 73 e perdeu 9. Só que aí tem toda o Michael Jordan até deu uma declaração, não adianta bater meu recorde e não ser campeão. Porque na final da NBA de 2016, o Golden State perdeu, eles não ganharam. Inclusive eles perderam para a maior virada da história das finais, que foi pro Cleveland, que é o time que o LeBron James estava. O Golden State estava ganhando de 3-1 a final da NBA, então só faltava ganhar mais um para ser campeão. Só que aí o Cleveland foi e ganhou 3 jogos seguidos. E aí o Cleveland acabou sendo campeão pela virada, né, de 3-1 para 4-3. E nesse ano de 96 também foi o ano do lançamento do filme maravilhoso, já assisti 1 milhão de vezes. Eu tenho certeza que todo mundo já assistiu esse filme várias vezes e marcou a infância de a infância e os adultos da época, né? Muita gente, que foi o filme Space Jam, que foi o filme estrelado pelo Michael Jordan, que tinha os Looney Tunes, era muito legal esse filme. Então foi nesse ano de 96 que ele foi lançado. Nesse ano também, nessa temporada, aconteceu um episódio que a série mostra bastante também, que foi uma treta do Steve Kerr, que hoje é treinador do Golden State Warriors, com o Michael Jordan. Mas uma treta não foi uma discussão, foi treta de soco mesmo, trocar soco, um dar um soco na cara do outro. E aí, o engraçado é que o Steve Kerr até fala que eles trocaram socos, o seriado mostra de um jeito bem legal essa parte. Eles trocaram socos, depois o Michael Jordan acabou ligando para ele depois, e no seriado o Steve Kerr hoje dá um relato de que isso foi bom, porque o Jordan, ele bateu de frente com o Jordan, e o Jordan meio que ganhou o respeito dele, tipo, você precisou ganhar um soco na cara pra mostrar, você ganhou um soco da cara do Jordan e, tava de boa com isso. Então é meio bizarro essa parte aí, mas retratou bem no seriado. Os playoffs desse ano de 96, o Bulls acabou pegando na semifinal o Orlando Magic, que tinha eliminado o Bulls no ano de 95, do mesmo jogador Horace Grant. E aí, como o Jordan tinha treinado bastante na pré-temporada lá, que eu comentei, e ele estava assim, super inspirado e motivado para ganhar do Orlando, o Bulls acabou destruindo. Assim, o Bulls ganhou do Orlando de 4-0, passou assim, uma lavada, foi de uma lavada. O Bulls acabou indo para a final. A final desse ano foi contra o Seattle Supersonics, do jogador do Gary Payton, que é um jogador incrível também, um dos melhores da história. O Bulls acabou ganhando a final, sendo campeão pela 4ª vez, tanto o Jordan, o Pippen, como o Chicago Bulls em si. E a questão triste, né, desse título, apesar de ser um time que eu falei que era um dos melhores da história, justamente, coincidentemente, o dia do último jogo que deu o título para o Chicago Bulls era o dia dos pais. E
o pai do Michael Jordan tinha falecido, como a gente comentou, em 93. Então, assim, foi um jogo muito pesado, assim, emocionalmente pro Jordan. Tanto que depois do título, na parte da comemoração, acho que veio assim na mente dele, no corpo dele, no sentimento mesmo, toda a lembrança do pai. E mostra uma cena, nem mostra tanto, porque eles até pararam de filmar no momento. Que é o Jordan nos vestiários, deitado no chão, assim, soluçando de chorar, cara. Soluçando de saudade do pai. Queria que o pai dele estivesse ali com ele, apesar da mãe estar. Mas ele queria que o pai dele estivesse ali. Então é uma cena bem forte, assim, que o seriado nem mostra tanto. E nem gravaram tanto assim, até por respeito. Mas é uma parte bem bonita da emoção do Jordan e tudo mais. Como ele era um cara bem... que não mostrava as emoções mesmo. Mas infelizmente foi por causa disso, né? Não foi mais pela morte do pai, ele ficou mais por isso do que pelo título em si. Na temporada de 1997, já estava em 6, você imagina, o Chicago Bulls e o Jordan já tinham ganhado 4 títulos, eles estavam indo tentar o 5º título, e o 2º seguido, no caso. Então, tanto a mídia, como os jogadores, como todo mundo, estava com uma pressão gigantesca para cima do Chicago Bulls, porque primeiro é a pressão para chegar no auge, e depois que você chegar no auge é para você continuar lá, então a pressão era muito maior. E aí, a série retrata mais uma vez, de um jeito muito legal, toda a mentalidade, toda a questão de como o Michael Jordan se inspirava. E aí ele sempre, toda temporada, arrumava um alvo na cabeça dele, como se fosse um alvo. Para ele se motivar mesmo, se inspirar e treinar mais, jogar melhor e tudo. E desse ano foi o Karl Malone, que o MVP é o melhor jogador, é a eleição do melhor jogador. O melhor jogador da temporada regular não foi o Jordan, foi o Karl Malone. E aí o Jordan meio que até fala na série, beleza, você pode ser, não tem problema, o melhor jogador eleito aí da temporada. Eu quero ver você ganhar a final. E aí ele colocou isso na cabeça dele pra se incentivar pra realmente o time chegar e ser campeão. E aí, adivinha com quem que foi a final da NBA desse ano de 97? Justamente contra o Utah Jazz, que é o time do Karl Malone, que foi o MVP da temporada. E aí um item bem legal de mencionar, que a série também trata, inclusive uma coisa que muita gente descobriu, na verdade, foi quando a série estava empatada 2-2, e eles foram pro 5º jogo. Uma noite antes desse jogo, mostra o tal do flu game, que é o jogo da gripe, né? Que era o jogo que o Michael Jordan jogou com febre, e todo mundo achava que era porque ele tinha tido uma gripe, ele estava mal. Só que, na verdade, a série mostra isso de uma maneira bem legal. Que uma noite antes, o Michael Jordan deu 5 minutos nele ali, ele decidiu pedir uma pizza, e aí o jogo era em Utah, e aí tava tudo fechado, eles acabaram arrumando uma pizzaria de última hora, chegou, e um ponto até que meio que virou, até comentaram na série uma polêmica, é que 5 caras foram entregar a pizza. Pô, estranho 5 pessoas entregarem uma pizza. O Michael Jordan, resumindo, acabou comendo essa pizza, começou a passar muito mal, teve intoxicação alimentar, febre, vômito, começou a passar mal a noite toda. E obviamente no jogo, no dia seguinte, que foi o 5º, ele estava destruído, né? Sem força nenhuma para jogar. E aí, a série mostra de uma maneira incrível. E ele também, né, cara? Aí mostra que o Jordan é o melhor jogador de todos os tempos mesmo. Mesmo dentro, quem já passou mal, quem já teve intoxicação, sabe o tanto que deixa assim, a gente destruído. E mesmo dentro disso, jogando uma final de NBA mesmo, que é super competitivo, ele foi, jogou, fez 38 pontos e jogou 44 dos 48 minutos que tem um jogo de basquete da NBA. Então ele jogou praticamente o jogo inteiro, fez 38 pontos e o Chicago Bulls acabou ganhando. Então mostra assim a superação e a mentalidade dele e o controle, né, com o corpo, mesmo numa situação tão ruim assim. Então foi o melhor mesmo, não tem como. No jogo 6 das finais contra o Utah Jazz desse ano de 97, a série mostra de uma maneira muito legal uma história toda em cima do Steve Kerr. O Steve Kerr tinha o Paxson, que ganhou os títulos com o Chicago Bulls antes da aposentadoria do Jordan. O Steve Kerr tinha o Paxson como um ídolo, e aí a série faz esse jogo de mostrar um pouco da história do Steve Kerr com o Paxson, porque nesse jogo 6,
No finalzinho ali do jogo, estava bem disputado, e aí o Michael Jordan, obviamente, né, a jogada que ia ser montada era para o Michael Jordan fazer o último arremesso, sem dúvida nenhuma. Só que aí o Phil Jackson pediu um tempo, nos últimos segundos do jogo, e aí o Michael Jordan puxou o Steve Kerr assim de canto, e lembra lá em 91 que eu comentei que o Phil Jackson começou a criar, que eu falei que foi o ponto de virada para todos os títulos do Bulls e a carreira do Jordan, que o Phil Jackson enfiou na cabeça do Jordan para ele confiar nos jogadores do time, lá em 91, voltando agora para 97. Lá no tempo, o jogo quase para acabar, o Jordan chamou o Steve Kerr assim de canto e falou, cara, eu acho que eles vão vir para cima de mim e marcar, assim, todo mundo praticamente. E se eu não conseguir fazer o arremesso, eu vou passar a bola para você e você vai fazer. E aí é engraçado que na série mostra essa cena no banco, não mostra ele falando, mas mostra a cena e aí mostra tipo o Steve Kerr mó empolgado. Não, pode contar comigo, eu dou conta e tal, não sei o que lá. É engraçado. E aí, resumindo, eles voltam pro jogo, realmente foi o que o Jordan falou. A defesa do Utah Jazz vai toda para cima do Jordan, o Jordan a bola acaba girando, passa a bola pro Steve Kerr e o Steve Kerr mata a bola. E o engraçado é que ele foi mais ou menos a mesma bola que o John Paxson fez lá atrás, numa situação bem parecida. Então aí no final o Chicago Bulls acabou sendo o campeão da NBA com esse jogo desse ano e foi muito, muito bonito essa questão do Steve Kerr e o Jordan mesmo incentivar ele. E agora começando The Last Dance, a última temporada, começando a temporada de 98, que é a temporada que o seriado todo se baseia. Ele sempre fica fazendo esse jogo de ir lá para o passado, contar uma historinha e voltar para essa temporada de 98. E a temporada, o seriado também deixa muito claro, né, até pelo nome, chama The Last Dance porque o general manager do Bulls, Jerry Krause, anunciou no começo da temporada, eu já vou falar sobre isso, mas erroneamente, que seria a última temporada do Phil Jackson. E aí o Phil Jackson, no planejamento da temporada, colocou lá, chamou, né, The Last Dance, que seria a última dança, a última temporada mesmo do Chicago Bulls. Sobre essa temporada de 98, o Jordan acabou sendo eleito o melhor jogador da temporada. Lembra que na temporada passada o Karl Malone que foi, e o Jordan até usou isso de motivação para ele se inspirar para chegar na final? Então na de 98 ele realmente conseguiu ser eleito o melhor jogador. Agora eu queria falar um pouco sobre agora bem polêmica mesmo, toda a polêmica em cima do Jerry Krause, que é o general manager do Bulls. Cara, na série ele foi praticamente pintado como o vilão, assim, claríssimo, e a pior pessoa do mundo. Só que eu queria trazer alguns pontos. Primeiro, que eu acabei de comentar, por que a série se chama Last Dance? Porque o Jerry Krause chegou, e isso pra mim foi um erro. Antes da temporada começar, o Jerry Krause chegou e falou pro Phil Jackson, você não vai ser, esse é seu último ano, você não vai ser mais técnico do Chicago Bulls no ano seguinte. Então, cara, não precisava. Não sei o que aconteceu entre eles, provavelmente tem mais coisa do que a gente sabe, mas cara, você não precisa falar isso, espera passar a temporada, depois você comunica. Como que você demite um funcionário um ano antes? Daqui um ano você vai ser demitido, tá? Não, nada a ver. Só que o que todo mundo não sabe é que, isso foi o que mostrou na série, que o Jerry Krause chegou e falou isso pro Phil Jackson. Só que não falaram que o Phil Jackson pediu, como o Bulls, ele tinha ganhado 5 títulos com o Chicago Bulls, essa seria a tentativa do 6º, o Phil Jackson, obviamente valorizado no mercado, pediu $30 milhões de salário. E aí o Jerry Krause olhou e falou, cara, não tem como te pagar isso, eu pago 36 milhões pro Michael Jordan. Tudo bem que o Michael Jackson merecia. Mas nas finanças, aí a gente não sabe, né? Não tem como saber. Nas questões ali de time, ele não conseguia pagar esse salário pro Phil Jackson. E aí, acredito que a treta começou aí. Aí deve ter começado discussões que a gente nem sabe, e aí virou o que virou. Inclusive o Phil Jackson só foi ganhar essa grana no Lakers, depois que ele foi técnico lá em 2000. Aí ele tinha um salário muito bom. Não sei ao certo qual foi, mas eu sei que chegou bem próximo desse patamar de 30 milhões que ele pediu pro Bulls. Uma outra questão também que o Jerry Krause foi crucificado, inclusive no filme do Space Jam, até falaram que o chefão lá dos vilões do filme,
contra o time do Jordan e do Looney Tunes, seria o Jerry Krause, seria a figura dele no filme, de tanto que ele foi um vilão. Mas o que o seriado diz muito sobre o Jerry Krause é a treta com o Scottie Pippen. Tanto que na temporada de 98, Scottie Pippen atrasou uma cirurgia para não jogar a temporada. Scottie Pippen falou que ele demandava, né? Ele exigia uma troca para outro time, que ele não ia jogar no Chicago Bulls. Então, tretas de xingamentos, troca de xingamento mesmo com o Jerry Krause. E por que teve essa treta entre os dois? Também deixa muito claro no seriado. Pela questão de salário. Que o Scottie Pippen tinha o 5º maior salário do Bulls, mas ele era o 2º melhor jogador. E na NBA em geral, ele tinha um salário, a posição do maior para o menor, do número 122 era o salário dele. Então, assim, não correspondia ao jogador que ele era, de nível. Só que aí eu vou ter que ser honesto e dar minha opinião. Cara, essa aí eu não concordo com o Pippen. Resumindo, ele era um adulto, um cara crescido e um profissional. Ele sabe o que ele faz. E o que ele foi? Qual que foi a treta toda? Ele assinou um contrato de 7 anos lá atrás com o Chicago Bulls para 18 milhões de dólares. Era pouco? Era. Ele merecia ganhar isso? Não, ele merecia ganhar muito mais pelo jogador que ele era. Mas ele decidiu. Foi uma escolha dele. E é legal, muito legal, que a série mostra o contexto. O Scottie Pippen vem de uma família que não tem grana. Pensando nisso, ele falou, cara, se eu assinar um contrato de 1, 2 anos, que é o que o Jordan assina, eu posso machucar nesse meio tempo. E se eu machucar, não vão querer me renovar o contrato comigo. E aí eu não vou ter grana. Então qual que é o jeito de eu garantir, ter uma garantia mesmo, que eu vou ter uma grana durante um longo tempo? Fazer um contrato longo, mesmo que meu salário seja menor. Só que aí as coisas mudam, né? Só que o contrato foi assinado, o contexto mudou, o contexto Bulls ganhou vários títulos, os outros jogadores, como assinavam contratos de menos tempo, 1, 2 anos, refaziam seus contratos, aumentando o valor do salário, e o Scottie Pippen não. E aí ele foi ficando puto, foi ficando bravo, é injusto, mas cara, você assinou o negócio, você só quer a parte, o Scottie Pippen só quer a parte boa, não quer a parte ruim de você assinar um contrato longo é o contexto mudar e você acaba ganhando menos. Só que o outro lado seria, e se ele tivesse machucado nesse meio tempo? O Chicago Bulls ia continuar pingando o salário dele lá, mesmo ele machucado e não jogando basquete. Então, como ele não machucou, ele só quis o benefício, olhar do lado dele. E aí, isso é lógico, eu tô falando aqui a minha opinião. Cara, ele assinou, ele concordou com isso e, infelizmente, o contexto mudou. Infelizmente não, porque, ele ganhou títulos da NBA, né? Patrocínios e tudo mais. Mas acabou acontecendo isso. Então, são coisas da vida, cara. Não tem... o Jerry Krause, o time do Chicago Bulls poderiam também ter refeito o contrato pela justiça, o cara joga muito. Poderiam também concordo que eles poderiam. Mas não precisava crucificar tanto o cara assim por causa disso. O cara, eu digo, o Jerry Krause e a galera do Chicago Bulls, eles só cumpriram um contrato. Poderiam ter feito um agrado ali pro Scottie Pippen? Sim, mas cara, eles só cumpriram o contrato. No All-Star Game de 98, o Michael Jordan foi o melhor jogador desse jogo. O que é o All-Star Game? O All-Star Game nada mais é do que um jogo, na verdade, um final de semana de eventos que acontece na NBA todos os anos. E para participar desses eventos, são eleitos os melhores jogadores da NBA dessa temporada. E o All-Star Game é um jogo, o jogo dos melhores, praticamente. Nesse ano de 98, teve uma história bem duvidosa, vamos dizer assim, que a série mostra. Nesse jogo de 98, que o Michael Jordan foi o melhor jogador, o Jordan comenta que para relembrar, para meio que fazer uma homenagem, ele usou o mesmo tênis Air Jordan 1, lá da década de 80, que ele usava lá atrás. E aí ele falou, não, porque naquela época o meu pé era uma numeração menor do que é hoje, em 98. E aí, foi super doloroso, foi super difícil eu jogar o jogo inteiro com esse tênis, porque ele ficou machucando o meu pé. Inclusive, o Jordan falando, depois que acabou o jogo, eu fui tirar, meu pé tava todo cheio de sangue e tal. Só que assim, duas coisas. Uma,
se era um tênis que ele falou que é o tênis que ele usava lá atrás, o mesmo. O tênis no seriado não parece tão velho, era pro tênis estar surrado, mesmo jogando na NBA e tudo, mas o tênis parece novinho. Você olha assim, não tem marca de uso nenhuma, de dobra ali da parte da frente do tênis, o tênis está zerado. Então já a primeira coisa, e a segunda é essa questão do pé dele estar sangrando e tudo mais. É lógico que não mostra sim um pouco, só que também tem a meia dele, então nem dá pra ver. Mas ele não mostra isso, então a gente tem que acabar acreditando no Jordan, né? Não tem muito o que fazer. As semifinais da NBA desse ano foi contra o Indiana Pacers. E assim, foi uma disputa acirradíssima. Os dois times eram muito bons. A estrela do Pacers era o Red Miller. E inclusive, o Bulls acabou passando, ganhou de 4-3, 4 jogos a 3. Só que teve uma situação no jogo 4 dessa série que foi muito polêmica, assim. Que foi, até fala no seriado, o Red Miller até fala, mas no seriado ali eles não comentam muito. No jogo 4, nos últimos segundos ali para acabar o jogo, o Bulls estava ganhando e a última bola era do Pacers. E aí, na hora a galera do Indiana Pacers, para combinar a jogada, o Ed Miller falou assim, eu que vou matar a bola, só que o Jordan tá me marcando e ele tá colado em mim, na marcação. Eu vou ter que dar um jeito de me livrar dele. E aí, mostra a cena até. Quando ele vai fazer a jogada, o Ed Miller chega, e aí ele até comenta no seriado, que ele dá tipo meio que uma trombada com o Michael Jordan. Aí o Michael Jordan, lógico, quase cai. E aí ele usa isso para se livrar do Jordan. Ele pega a bola na lateral, um passe da lateral. E aí ele arremessa, faz a cesta e o Indiana Pacers acaba ganhando esse jogo 4. Só que, cara, pra mim foi muito falta. É muito, muito. Lembra que eu falei já no primeiro vídeo que naquela época eles não marcaram muito falta. Até na questão do Detroit Pistons, o New York Knicks, que virou os Bad Boys também. Na questão de jogo agressivo de corpo. E, cara, foi muito falta. Foi muito. Você vê a cena de novo, essa do Red Miller, foi muito falta. Na final desse ano, o Chicago Bulls acabou jogando contra o Utah Jazz de novo, do John Stockton e do Karl Malone. Na final de 97 tinha sido com eles também. O Chicago Bulls acabou sendo campeão, ganhou de 4-2. Só que teve uma situação muito engraçada, que a série até comenta. No meio das finais, cara, o Dennis Rodman não me some. Ele me some, fica uns dias, assim, todo mundo não sabe onde ele tá. E aí, de repente, ele aparece na TV numa transmissão de luta livre. A luta livre é um esporte bem famoso nos Estados Unidos. Cara, ele é uma figura, cara, figura. E aí depois mostra ele voltando pro treino, ele apareceu. Aí o Phil Jackson, aí todo mundo começa a brincar com ele. Isso era muito legal do Phil Jackson e do time. Eles entendiam, e o Rodman até falava isso, o Phil Jackson entendia que o Dennis Rodman era desse jeito, respeitava ele, é um jogador incrível e sabia que ele precisava do tempo dele. Então isso foi assim, a liderança do Phil Jackson foi meio que uma lição mesmo, assim, para você entender que as pessoas são diferentes e num time tem características diferentes, personalidades diferentes, contextos de vida diferentes de cada um, e o líder ali tem que entender e saber como que trata cada um individualmente diferente. Isso foi bem legal. E o Bulls acabou sendo campeão, como eu comentei, de 4-2. E no jogo 6, que foi o jogo da vitória, teve duas coisas interessantes que aconteceram. Uma que foi o Scottie Pippen. Ele estava com muita dor nas costas nesse jogo. Ele jogou na raça, assim. No ano anterior a superação tinha sido naquele jogo, o jogo da intoxicação alimentar lá do Michael Jordan, que ele se superou. Nesse ano de 99 foi do Scottie Pippen. Ele tava com muita dor nas costas, e aí, cara, ele jogava um pouco, saía, ia pro vestiário, fazia uma massagem, fazia algum tratamento nas costas para conseguir voltar e jogar alguns minutos. E o Jordan mostra, e o Pippen fala também que o Jordan chegou para ele e falou, cara, eu preciso que você fique aqui. Eu sei que tá difícil, eu sei que tá complicado, mas só de você estar aqui, você puxa a atenção do outro time, porque o Pippen era um dos melhores jogadores, né? Fenomenal. Então prende atenção. Se você tá jogando com um cara desse, você vai concentrar a marcação e tudo ali. Então o Pippen acabou, cara, foi uma superação dele ali mesmo, acabou ficando. E uma outra questão das finais foi o último lance, a bola ali que decidiu o título.
foi uma bola que o Jordan estava na lateral esquerda, ele cortou para o meio, para meio que ir para a bandeja e de repente ele puxa, faz um drible ali para trás para fazer um corte no jogador que estava marcando ele. Só que quando ele foi fazer esse corte, como ele estava com a mão direita e ele fez o corte para a esquerda, a mão do Jordan meio que encostou no jogador que estava marcando ele. E o jogador caiu no chão, o Jordan fez o arremesso, acertou e o Chicago Bulls acabou sendo campeão 6ª vez, 3ª vez seguida e tudo mais. E aí ficou meio que uma polêmica, que o Jordan, nessa que ele encostou com a mão no jogador, ele fez falta. Só que, cara, o jogador, assim, já tava no movimento ali, já tava entregue. E, por exemplo, o lance com o Red Miller, que eu comentei, foi muito mais falta. Aquilo sim foi uma falta. Esse do Jordan, ele nem encostou no cara direito. Então, nada a ver. Um ponto que eu achei, cara, de um valor, de um respeito, de uma atitude muito bonita, foi que depois que o Chicago Bulls foi campeão, em 98, contra Utah Jazz, obviamente, Chicago Bulls. Jordan tinha sido 6 vezes campeão da NBA, 6 vezes o melhor jogador das finais, o 6º título do Chicago Bulls, 3º título seguido novamente, então tava todo mundo comemorando o Chicago Bulls e tudo mais. E aí, na hora que já tinha acabado a comemoração na quadra, eles estavam, isso mostra também no seriado. Quando eles estavam no ônibus, tipo, o time todo do Chicago Bulls, o Karl Malone, que era um jogador do Utah Jazz, tinha acabado de perder. Você tinha acabado de perder a segunda... o Karl Malone nunca foi campeão da NBA. Ele tinha acabado de perder a segunda final seguida pro Bulls. Cara, ele saiu do vestiário dele, foi até o ônibus do Chicago Bulls, passou pelo time todo, cumprimentou o Michael Jordan, parabenizando o cara, passou cumprimentando os jogadores e saiu. Tipo, meu, assim... inacreditável, uma atitude assim muito bonita, muito legal mesmo, que vai até contra aquela questão do Isaiah Thomas lá atrás, lá em 91, quando na semifinal da NBA o Bulls acabou eliminando eles e eles saíram da quadra sem cumprimentar na quadra. Olha só que atitude bonita, o Karl Malone, mesmo perdendo a final, que é muito pior, foi no ônibus dos caras para cumprimentar. Então isso já mostra assim, que ser humano, que pessoa que ele era, né? Depois disso, o Chicago Bulls acabou acontecendo o que o Jerry Krause falou, o time se desmanchou, o Phil Jackson acabou saindo, o Phil Jackson fez toda, também mostra uma parte muito legal do seriado, o Phil Jackson fez um ritual ali com todo o time, descreveu o que o time significou num bilhete, eles jogaram numa fogueira ali para queimar, foi assim, uma coisa bem emotiva para todo o time. E aí, realmente, o time do Chicago Bulls acabou sendo desmontado. O que eu acho, cara, é que igual o Jordan acabou falando, pô, o Jerry Krause poderia ter deixado o ego um pouco de lado, voltado atrás e oferecido mesmo, mas insistido para cada um. Falou, pô, vocês estão ganhando, né? Eu queria desmontar esse time, mas, pô, não tem como, vocês estão ganhando. Vocês aceitam mais um ano de contrato? E aí o Jordan falou, cara, eles nem deixaram a gente tentar, né? A gente poderia ter mais um ano de contrato e aí se a gente perdesse, aí você faz a reformulação do time. Agora, nem tentar? Só que é complicado também porque o Jerry Krause não deu pra falar, a gente não sabe a versão dele, né? Depois disso, o Michael Jordan realmente se aposentou pela segunda vez da NBA. Ele acabou tirando um período ali, como estava aposentado, né? Um período sem jogar, sem fazer nada. Só que em 2001, o time Washington Wizards chamou ele para ser presidente de operações do time. E como presidente de operações e influência dele, obviamente, melhor jogador de todos os tempos, ele escolheu o Kwame Brown como primeira escolha do draft de 2001 da NBA. E aí foi que o Jordan teve a brilhante ideia de, não, cara, pô, eu escolhi esse jogador aqui, ele é novo, o time do Washington Wizards era um time em questão de idade, era um time novo. Ele falou, pô, acho que eu vou voltar a jogar na NBA pra ensinar o que eu sei para esses jogadores. A ideia era maravilhosa. E aí ele saiu da posição de presidente de operações e voltou a ser jogador do Washington e voltou para a NBA, depois da segunda aposentadoria. Só que aí todo mundo conheceu na série quem é o Michael Jordan jogando. A parte boa, que é um jogador incrível e tudo mais, mas ele
como jogador, ele é muito competitivo e como companheiro de time também. Então, essas não são características, essa competitividade, provocar, brincar de uma maneira ruim com os jogadores ali, não são qualidades de uma pessoa, de uma pessoa para ensinar, principalmente jogadores iniciantes. Então, nem precisa dizer que não deu muito certo, né? Não rolou muito. O Kwame Brown não foi um jogador bom na NBA para frente. O time do Washington Wizards não foi para frente também. Assim, não rolou, não deu certo. Jordan acabou jogando a temporada de 2001, 2002, 2002, 2003. Então, 2 temporadas no Washington. E aí, em 2003, ele acabou se aposentando. Inclusive, o último jogo da carreira dele foi até contra o Philadelphia 76ers, que é o Allen Iverson, que é um jogador também, um dos melhores da história. Foi contra o Philadelphia, o Bulls acabou ganhando esse jogo. E aí finalmente, né, o Jordan se aposentou pela 3ª vez e aí encerrou a carreira realmente. O Scottie Pippen, depois da temporada de 98, ele acabou saindo do Chicago Bulls, até por essa questão de salários que eu comentei. Ele foi pro Houston Rockets, ele foi jogar com o Hakeem Olajuwon, que já jogava lá, e com o Charles Barkley, que jogava no Phoenix Suns antes. E depois disso ele acabou indo pro Portland, acabou saindo do Houston, e aí ele foi finalizar a carreira dele só em 2004 no Chicago Bulls. Por toda a história que ele teve no Chicago Bulls, ele acabou voltando para finalizar a carreira no Bulls. E aí, finalmente, depois que ele saiu do Bulls, por toda aquela questão de salário e tudo, aí ele conseguiu salários bem maiores, o que ele merecia, na verdade, né? O Dennis Rodman, depois que saiu do Bulls, acabou jogando no Lakers e no Dallas, mas assim, sem muito brilho, não teve toda a fama que ele teve no Chicago Bulls, e depois ele acabou, peculiar do jeito que ele acabou se envolvendo com luta livre, e aí ele acabou encerrando a carreira dele na NBA. O Phil Jackson acabou realmente saindo do Bulls. Depois disso ele tirou férias, tirou meio que um período sabático ali, tirou realmente férias pelo tanto de tempo que ele já estava como treinador da NBA. E depois disso ele foi treinar o time do Lakers. E qual time que era esse? Era o time do Shaquille O'Neal e do Kobe Bryant. E ele foi campeão da NBA com os dois em 2000, 2001 e 2002, ganhando mais 3 títulos. E depois, em 2009 e 2010, ele foi campeão com o time do Kobe e do Paul Gasol. Então, totalizando, o Phil Jackson ganhou 11 títulos da NBA como técnico, 6 com o Bulls e 5 com o Lakers. Lembrando que quando ele foi jogador da NBA, ele teve 2 títulos também. O Steve Kerr acabou saindo do Bulls também. Ele foi jogar no San Antonio Spurs. Ele foi campeão da NBA com o David Robinson e o Tim Duncan em 99. Depois disso ele saiu do Spurs, foi jogar no Portland. E aí em 2003 ele voltou para o Spurs e foi campeão de novo da NBA em 2003, ganhando o seu 5º título da NBA. Um fato interessante sobre essa questão do Michael Jordan, a camisa 23 e tudo mais, foi que no último ano realmente da NBA do Michael Jordan, que foi em 2003 com o Washington Wizards, quando ele foi fazer o último jogo em Miami, o presidente do Miami na época, o Pat Riley, decidiu, não só por ele, mas pelo time do Miami, fazer uma homenagem ao Michael Jordan. E aí eles decidiram aposentar a camisa 23. Ou seja, o Michael Jordan nunca jogou em Miami e mesmo assim o time do Miami decidiu homenagear o Michael Jordan. Então o Pat Riley até fez uma frase falando assim, ninguém nunca mais no time do Miami Heat vai usar a camisa 23. E esse é o motivo pelo qual, em 2010, quando o LeBron James foi jogar no Miami Heat, o LeBron usava a camisa 23 em Cleveland. E foi por esse motivo que ele não pôde usar em Miami. Foi por isso que o LeBron usou a camisa número 6. E por que ele usou porque o número 6 também, né? Já aproveitando. Porque o número 6 era o dia do nascimento do primeiro filho do LeBron e o mês, na verdade, que o segundo filho do LeBron nasceu, que foi em junho. Então, uma coisa só legal aí sobre essa questão do número 23 e essa homenagem bem legal do Miami. E o engraçado é que ele nunca jogou no Miami, né? Pra ver como o Michael Jordan realmente foi o melhor de todos os tempos mesmo. Agora, já finalizando, né, a minha opinião final sobre o documentário. Cara, o documentário foi inacreditável, muito legal a
A própria foi uma parceria com a ESPN e Netflix, e as filmagens do time do Chicago Bulls internas deles, né, privadas. Então, cara, incrível, tanto na parte de filmagem em si, de cinema mesmo, né, de documentário na parte técnica, foi incrível. Aquela jogada de trazer a temporada de 98, voltar para a linha do tempo, trazer a linha do Jordan e o Chicago Bulls lá do começo da década de 80, foi bem legal. E, cara, o Jordan é o melhor de todos os tempos mesmo. Mostrou, na verdade eu ainda achei que o seriado mostrou muitas coisas ruins dele também. Que foi, por exemplo, a questão das apostas, que ficou claro que ele tinha esse vício de apostas e ficou claro também que ele não tem noção disso. Porque muitas vezes ele comentou ali, não é um vício, é só uma coisa que eu gosto. Tipo, justificando o vício porque gosta. Então, ficou bem claro, mas o documentário é incrível, trouxe para o mundo do basquete mais essa questão do Michael Jordan, para essa nova geração agora em 2020. Então, cara, assim, um dos melhores seriados e documentários em si que eu já assisti, não só por ser de basquete, mas pela produção e por todos os pontos que trouxe. Assim, nitidamente, esse documentário, um dos motivos dele ter sido feito, sem dúvida nenhuma, até trazendo de novo essa questão da competitividade do Jordan. Há um boato aí, eu vi em alguns sites americanos, que o motivo pelo qual esse documentário realmente foi para frente, foi feito, foi por conta. Todo mundo fica fazendo hoje em dia com as redes sociais comparações. O Michael Jordan, o Kobe foi melhor que o Jordan, o LeBron foi melhor que o Kobe, que o Jordan. Sempre essas comparações entre os três e até outros jogadores. E como já faz 20, 30 anos aí lá da época do Jordan, as novas gerações não viram o Jordan jogar, não viram o Jordan na TV, viram o Kobe e o LeBron, que é mais recente. E aí o Jordan meio que foi até pra botar uma pedra nesse assunto mesmo, pra falar, cara, quer saber? Deixa eu fazer alguma coisa pra essa geração de agora ver o que eu representei pro basquete. E o que é o boato que eu comentei. Em alguns sites eu vi que tem uma história, aí eu não sei se é verdade ou não, tem uma história de que o Jordan e todo mundo ali autorizou mesmo o documentário ir pra frente, quando em 2016, que eu comentei até nesse vídeo, o Cleveland virou a final da NBA, o Cleveland estava perdendo de 3-1 pro Golden State, os jogos da final, e aí o Cleveland virou para 4-3. E aí foi a maior virada da história da NBA, aí foi o terceiro título do LeBron, aí já voltou as comparações de novo. E aí o Jordan ficou meio bravo, pelas comparações, é lógico, não pela vitória do LeBron, mas aí esse instinto competitivo dele voltou ali e ele falou, não, beleza, vamos fazer o documentário porque essa galera de agora tem que ver quem que eu fui. A galera acho que tá esquecendo. Mas aí eu não sei se é verdade, foi o que eu li, mas que faz todo, se for verdade, faz todo sentido também. Um ponto que eu acredito que faltou no seriado foi falar um pouco mais sobre a família do Jordan. É lógico, fala do pai e da mãe dele enquanto o pai era vivo, fala bastante. Mas, por exemplo, os filhos dele só aparecem no último episódio, que é o 10º episódio do documentário. E tem um outro ponto também, que o Jordan foi casado todo esse período da carreira dele. A esposa dele não aparece, ela não é citada, não mostra ela em nenhuma filmagem, ela sempre estava com ele. E ela nem aparece para fazer nenhum comentário. E, pô, era a esposa dele, ela participou de todos os momentos dele, tanto pessoal como profissional. Então seria importantíssimo a visão dela ali sobre ele e sobre tudo que aconteceu. Só que provavelmente ela não apareceu porque o Jordan e ela se separaram. E, pelo que eu pesquisei, o acordo de separação do casal ali, do casamento, é o maior acordo da história dos Estados Unidos. Chegou na casa de um acordo de 160 milhões de dólares. Então, e para ter chegado nesse nível, provavelmente não foi muito pacífico. Então, por isso que eu acredito que ela não apareceu, mas seria legal. Nesse seriado também, o The Last Dance, vários jogadores aparecem, técnicos, treinadores, general managers, vários amigos do Jordan, várias pessoas que conviveram com ele em todos esses anos aí, apareceram no seriado, mas faltou muita gente.
tanto de jogadores, comissão técnica, todo mundo ali em volta. E várias dessas pessoas não apareceram no seriado porque se recusaram mesmo, foram convidados e se recusaram porque muita coisa ali, como o Kendrick Perkins até falou numa entrevista numa TV americana hoje, nos tempos de hoje, depois que o seriado acabou em 2020, que tem coisa ali que os jogadores têm que levar para o fim da vida deles e eles não podem abrir ao público, né? Então, por esse motivo, muitos jogadores se recusaram a participar. Então é isso, galera. Chegamos ao fim de contar toda essa história, fazer análise, polêmica, as minhas opiniões, o que aconteceu, o que deixou de acontecer no seriado em si, o que o seriado mostrou ou não. Então essa é a história do documentário The Last Dance, da vida do Jordan, do time do Chicago Bulls e o que aconteceu até depois da segunda aposentadoria dele. Espero que vocês tenham gostado, curtido todos os 2 vídeos. Se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam novamente, dê um like no vídeo se gostaram, comentem aqui o que vocês acharam, o que achou que faltou também, o que achou que foi legal. Então é isso, valeu, até o próximo vídeo, falou!